Balneário Camboriú, sexta-feira, 1 de julho de 2022, 1h57. Pensou que precisava de água ali. Na garagem, alguns garrafões de vinho vazios. O carro de mão, de roda maciça, daria conta. Saiu pelos fundos empurrando aquilo campo afora. No riacho de águas límpidas e geladas, molhou a camiseta que levara. Passou no rosto, pescoço, braços. Não estava frio, uns 17 graus. Tinha sol. Procurou onde a margem abria mais entre pedras menores. Lavou os garrafões e deitou-os no leito de pedras. Sentou-se ali mesmo, jogou as costas numa pedra maior e deixou o sol lhe pegar. A vida era engraçada, a vida era só sonho. Se sonhava as coisas. A vida não era o que se alcançava. O que se alcançava era imediatamente substituído por outro sonho. Estava vivo quem alimentava os sonhos. Nas duas vezes que viera para Portugal, não queria estar ali. Aquilo era só desespero. O intervalo tinha sido de 33 anos. Em 33 anos, seus desesperos não sucumbiram. Pelo contrário, alimentaram-se de mais dores. Cresceram, criaram alma própria. Se acreditasse em algo metafísico, fariam um pedido pelos desesperados, incluindo ele. Mas não era pelo fim das dores. Era para que a morte chegasse logo para todos. Quantos não estavam como ele, se arrastando, fugindo de um lado para outro? Quantos não chegaram a sonhar muito um dia? O muito sonhado corresponde ao muito desiludido. Desilusões são a morte em conta-gotas. Se morre um pouquinho a cada dia. Só que parecia que o corpo não compactuava com a alma. O corpo não se entregava. Aquele sol que agora o corpo recebia estava indo contrário a tudo isso. O corpo precisava se desintegrar. Precisava de uma grande agressão ou uma moléstia avassaladora. Receber aquele sol era um crime contra si próprio. Mas odiava o frio. O único motivo de estar em Verdelhos era o isolamento. A chance de escrever que nunca tivera. No inverno hibernaria com fogo e comida. Nas montanhas próximas, viu sobre elas, num céu de azul infinito, grandes pássaros em correntes térmicas. Eles bailavam lá. Tentou colocar alguma poesia naquilo. A cada avanço, uma frase. Pensou em amores, algo como vou e fico. Algo contraditório. Se vou, volto ou não volto? Lá posso encontrar um grande amor. E já lhe veio à mente um soldado português lutando numa daquelas guerras das ex-colônias portuguesas na África. Ele ia com dor e talvez voltar morto fosse melhor. Não voltar por um novo amor era trair Portugal de todas as formas. Quem não recebe seu amor de volta também já morreu. Um pássaro fez um mergulho insano e ele adaptou o pensamento. Me atiro na volta com força em teu coração. Só não morreu quem manteve o sonho. Pensou. Um poeta, sempre um poeta. Ele foi amante, um vendedor, um corredor, um escritor, um pai, se perdeu aqui e ali. Mas do jeito que nasceu, morreria. Poeta. O pássaro que parecia ter cravado a cabeça na rocha surgiu mais ao longe numa ascensão plena rumo ao infinito. Aquele pássaro também era um poeta. Posso morrer só com o meu pensamento? Pensou. Assim, do nada, foi até as pedras completar os garrafões d'água. E, naquela tarde, ele, um homem de 58 anos de idade, levava seus garrafões d'água no seu carro de mão em direção à casa. Na cozinha, só limpou uma bancada sobre um balcão. No banheiro, passou uma água na banheira. Também aproveitou um pouco de água já suja para jogar no vaso sanitário. Pegou o carro
Na aldeia dirigiu entrando um pouco aqui, outro pouco ali. Um padrão de casas antigas bem estruturadas. Alguns terrenos ociosos, como sempre nesses lugares de Portugal. A igreja, claro, a igreja, como em todo o país, estava ali. Quantas e quantas pessoas acharam, perderam, duvidaram de sua fé ali. Casaram-se e despediram-se talvez do companheiro ali. E vieram os filhos e os netos para cumprirem seus destinos. Talvez algum sucessor não gostasse daquela igreja, mas, sem saber o motivo, respeitava. Seu passado, querendo ou não, passava por ali. Num outro canto, o cemitério. Ali se nascia e se morria, como em todo lugar. Viu outro comércio, entrou, abasteceu-se do básico, sempre aquela atenção às coisas doces. Chocolates, sucos, pães e bolos. Ainda não iria cozinhar. Faltava toda a estrutura para isso. Quando pagou, uma mulher com menos de 30 anos lhe atendeu. Foi gentil. Disse que no dia seguinte, domingo, estavam abertos até às 12. Viu alguns anéis de ouro e, no mínimo, também 2 pulseiras de ouro e pedras nos pulsos dela. Era clara, mas alguma veia indiana nela mostrava aquela raiz. Os cabelos negros, compridos e soltos. Estava sentada. Viu um livro com José Saramago atrás dela. Não viu que livro era. Agradeceu e saiu. Pensou o que uma mulher jovem fazia ali, ou melhor, o que uma mulher jovem pensava em viver ali? Será que todas as pessoas eram descontentes ou não? Algumas apenas viviam o que a vida lhes dava para viver. Era assim, era mais fácil do que se pensava. Pensou, ou melhor, tentou selecionar umas 3 primeiras mulheres lá do início da sua vida. Tarefa difícil, muito difícil. Era mais fácil selecionar o período. Pensou ali pelos seus 24 anos de idade. Difícil. Valia só o ano de 1988? Valia as 3 primeiras do ano? Valia as 3 do meio? As 3 últimas? Ou quem sabe ali entre seus 24 e 25 anos? Daí as possibilidades aumentavam muito. Valia só namoro, namoro? Valia qualquer coisa. Qualquer coisa complicava muito. Não lembraria da metade. Olhou uma cerca na beira da estrada.